Exclusivo. Flor de Lis tinha o objetivo de destruir carreira de delegada que investigou seu caso. Atualizações do processo sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Relatório que vai ao Tribunal do Júri, que se refere à ré Flor de Lis dos Santos Souza. De acordo com os autos do processo, nas páginas 23.575, que tratam o relatório da decisão que vai à júri popular, repassa o episódio da produção de documento falso, crime também imputado pelo qual responde a deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza, que está dentro do processo do crime do homicídio triplamente qualificado, que a tem como ré, mandante do crime, e enviada ao Tribunal do Júri pela juíza da Terceira Vara Criminal de Niterói, Neares Arce. Seguindo os autos, em se tratando do processo de concepção de uma carta forjada por Flor de Lis, para que se chegasse às mãos de um de seus filhos que estava preso, Lucas dos Santos, a vontade da deputada era que ele copiasse a carta escrita por ela e assinasse como se fosse uma declaração sua. O conteúdo o incriminava. Ali, ele estaria assumindo ser o autor do crime, dos disparos a Anderson do Carmo, e também alegaria que o mando viria da parte de 2 outros irmãos, sendo eles Wagner Pimenta, conhecido como Misael, e Alexander, conhecido como Luan, tirando assim o crime das costas de Flávio, o executor, filho biológico de Flor de Lis, e da própria Flor de Lis, que é acusada do mando. A carta chegou ao presídio pelas mãos de Andréia dos Santos Maia, esposa de um ex-PM que cumpria a pena no mesmo presídio Bandeira Estampa, na época, mas que por um bom comportamento era faxina no presídio e tinha um certo acesso a algumas galerias. E foi ele, segundo os autos, quem pegou a carta das mãos de Andréia e a entregou a Flávio para que este entregasse a Lucas. Segundo os autos, na página 23.575, diz que o elo de ligação entre a ré Andréia e a ré Flor de Lis foi extraído de uma conversa de aplicativo de mensagens entre elas. Nos equipamentos apreendidos na agenda de Flor de Lis, o nome de Andréia estava Andréia Flavinho, ou seja, estabelecendo um elo entre Andréia e o filho Flávio que estava preso. E não se tem também conhecimento da atividade laboral de Andréia, mas que tem várias passagens policiais, inclusive por estelionato, e que o conteúdo da conversa entre Andréia e Flor de Lis não era expresso, mas que por dedução lógica se pode concluir que o pagamento pela carta, que o pagamento efetuado na conta de Jailson, filho de Andréia, feito por Flor de Lis, era pela carta. É dito que tudo deveria ser feito direitinho e que, inclusive, isso poderia destruir a carreira da delegada que estava investigando o caso. Ela, a doutora Bárbara Lomba, pois essa era a intenção delas e logo depois tem um depósito de R$2.000. Acredita-se que Flor de Lis, incriminando Lucas, dando o mando a Misael e Luan, uma vez que nas investigações a delegada Lomba descobriu que os disparos vieram de Flávio, inclusive com uma confissão do mesmo, e o mando veio de Flor de Lis, a deputada acreditou que assim desmoralizaria o trabalho da delegada, o que não deu certo, pelo contrário. Flor de Lis conseguiu incluir mais alguns crimes em seu currículo, a serem julgados no Tribunal do Júri. É bem verdade que a delegada, no meio das investigações, foi transferida para a Rocinha, e isso não é segredo para ninguém, e que por baixo disso deve ter muito mais do que se possa imaginar. Isso sem dúvida, mas ao menos não saiu desmoralizada, muito pelo contrário, saiu aclamada por todos aqueles que acompanham o caso desde o início. Seguindo os autos do processo ainda, na folha 23.580, diz que Lucas entra e sai da casa 5 ou 10 minutos antes que o carro da vítima chegue e que, em relação às ruas de trás, não se tem notícias de que, pelo rastreamento do carro, o rapaz tenha voltado para casa pela rua de trás. Então, assim, descarta-se a hipótese da participação de Lucas nos disparos em relação a Anderson do Carmo.
Em relação às declarações de Flávio, ele se contradiz o tempo inteiro nos depoimentos, mas sempre dizendo que ele atirou no pastor. Em quase todas as suas declarações, ele dá versões diferentes que o motivou a disparar no pastor. Em uma dessas versões, ele disse que havia pedido ajuda a Lucas para adquirir uma arma porque estaria com medo de Lucas, coisa que não se encaixa segundo os autos, porque são declarações muito truncadas, porque não existe alguém adquirir uma arma com o próprio algoz. Flávio disse também que no dia do crime estaria dormindo no quarto e Lucas chegou para tomar banho, lembrando de discussões, do perigo que ele representava e por ter visto Lucas armado naquela madrugada, que resolveu, depois de 10 minutos que Lucas havia saído, ir atrás dele, porque ele poderia fazer alguma coisa contra alguém na casa. Então pegou a arma na gaveta, admitiu que havia comprado, desceu armado, não encontrando Lucas. Vendo a vítima ao lado do carro, no caso Anderson do Carmo, lembrou de coisas que já havia ouvido sobre a vítima pela deputada Flor de Lis Simone, de que a vítima havia abusado, praticado crimes contra menores na casa, moças, meninas. Ele, mesmo alegando que tinha raiva, mas que não tinha pensado antes em matar a vítima, naquele momento viu a vítima ali, sentiu ódio e fez os disparos que resultaram na morte de Anderson do Carmo. Segundo os autos, de cara já se vê que as coisas não foram dessa forma, mas foi importante naquele momento que ele confessou a execução. Ele não teria visto nenhum abuso, apenas ouvido os relatos de Flor de Lis e Simone, uma forma de motivá-lo à prática do crime. Formalmente, ele não reconhece esse incentivo, mas, ouvido informalmente, ele chega a perceber que pode ter sido influenciado por meio dos relatos de abusos de garotas pelo pastor. Ele nunca deixou de admitir que praticou o crime e falou muito dessa influência. É certo que nenhum deles gosta da vítima Anderson do Carmo, ou seja, os autos do processo e todas as declarações apontam que Flávio foi realmente o principal autor dos disparos a Anderson do Carmo.